Esta é uma produção da iniciativa Mais Gestão Menos Risco. Aproveite o conteúdo e compartilhe para que ele chegue a mais agricultores. Estamos aqui mais uma vez para falar um pouco de clima, de safra, com o colega Stefanello, no programa Mais Gestão Menos Risco, não é? Mas vamos começar um pouco com o clima, né, Stefanello, que tem influenciado bastante aí a nossa safra desde o ano passado, né? O clima aqui no sul, pelo menos esses últimos anos, não tem sido muito camarada, digamos assim, com os agricultores, né? Mas nós estamos aí com o fenômeno El Niño bem instalado, que surgiu no decorrer do segundo semestre desse ano, não é? As chuvas aí, nós tivemos chuvas abundantes aí, bem acima da média, principalmente no mês de outubro e começo de novembro. Nós tivemos a enchente no Rio Grande do Sul, Santa Catarina também, no Paraná, né? E isso acabou atrasando um pouco, né, Stefanello? A questão aí a questão do início do plantio, né? Eu queria como é que ficou a situação, principalmente da soja, que é o principal produto nosso aqui, né? É verdade, Lazinski, o clima tem prejudicado a produção de soja. Mas dando uma expectativa bem rápida, na safra 23-24, o mundo produzirá mais soja, também aumenta o consumo e aumenta o estoque. Mas o aumento de produção será menor do que o inicialmente previsto, porque a safra americana reduziu e aqui na América do Sul a safra de soja vai aumentar, mas não tanto quanto previsto. Em função, principalmente, do atraso do plantio na parte sul do Rio Grande do Sul, pelo excesso de chuva, e dos problemas de seca na região do Brasil Central, do Centro-Oeste e do Norte. E aquela previsão da Conab, divulgada agora em dezembro, de 160 milhões de toneladas, definitivamente não vai acontecer. Será menor. E, como a gente sabe, Lazinski, o preço da soja é a paridade de exportação. A cotação internacional da soja, ela tem variado em torno de $13 por bushel. Ela aumenta até julho do ano que vem, a bolsa está indicando até uns $13,70 no presente momento agora, de meados de dezembro, e depois ela reduz um pouco. Os prêmios aqui em Paranaguá estão positivos no final de dezembro, e para o ano que vem são negativos. E a taxa de câmbio, que são as três variáveis que compõem essa paridade, ela tem variado aí de R$ 4,90 até próximo de R$ 5,00 e não tende a se modificar muito dentro disso. Em função da instabilidade dessas variáveis, Lazinski, tanto das cotações internacionais quanto dos prêmios, bem como da taxa de câmbio, e claramente nós teremos redução das estimativas de safra na medida que elas forem sendo divulgadas no ano que vem. O que eu aconselharia aos produtores de uma forma em geral? Aqueles 10% da safra 22-23 que ainda não foram vendidos e 80% da safra nova que também não foi vendida ainda pelos produtores, eles fazerem uma comercialização muito lenta e muito parcelada até julho do ano que vem. Pois é, Stefano, como você falou, né? A chuva que atrapalhou um pouco o início do plantio, e o problema agora do excesso de umidade aqui no sul do Brasil, o problema com doenças, né? Nós estamos vendo aí que tem uma incidência muito grande de doença. A região central do Brasil, o problema é a irregularidade dessas precipitações, não é? E agora melhora bastante. A partir de janeiro, fevereiro, as chuvas, essa distribuição aí de precipitação melhora bastante nessa região central do Brasil. Chuvas ficam um pouco melhor distribuídas, tá certo? Aqui no sul continua chovendo ainda acima da média, não é? Mas nós já estamos prevendo uma mudança radical no clima, já a partir de abril e maio deste ano, com o retorno de uma nova laninha. Esse El Niño está atingindo o máximo, o pico agora, é um El Niño extremamente forte agora em janeiro, fevereiro, né? E a partir daí ele decresce rapidamente e nós vamos ter uma reviravolta, nós vamos ter uma mudança radical e rápida a partir de abril e maio, como eu falei, para uma nova laninha. E a partir do inverno e segundo semestre do próximo ano, o nosso clima novamente vai
estar sendo influenciado por uma laninha, que é o que aconteceu sem ser essa safra nas últimas 3 safras passadas. E com isso a gente pode ter aí uma irregularidade nas precipitações a partir de abril e maio aqui no centro-sul do Brasil. E aí, Stefanel, a gente tem que falar de milho, porque daí vem a safrinha de milho, né? O que tem o milho para nós, Stefanel? A situação do milho mudou radicalmente nesses últimos 2, 3 meses. O preço do milho estava indo para a paridade da exportação e praticamente estava na paridade da exportação e está mudando para a paridade da importação. É um preço mais elevado, inclusive aos produtores aí de forma geral as cotações aumentaram de 15 até quase R$20 por saca nos últimos 3 meses. E por que disso? O mundo na safra 23-24 também terá uma maior produção, um maior consumo e um maior estoque de milho, mas essa previsão de aumento da produção será um pouco menor do que a inicialmente prevista. E o problema maior está aqui no Brasil. O Brasil produziu na safra passada 132 milhões de toneladas, exportou mais de 50 milhões de toneladas, está exportando 55, inclusive é o primeiro exportador mundial de milho em 2023. E na primeira safra, a previsão de produção divulgada agora em dezembro é de 25 milhões de toneladas, um pouco menor que a inicialmente prevista, mas eu acredito que ficará ainda um pouco mais baixa. E a previsão de produção estimada para a segunda safra, inicialmente de 91 milhões de toneladas, que fecharia uma produção global de 119 milhões de toneladas em 23, 24, em função do que falasse, eu acredito que ela é um pouco superestimada. Pode acontecer? Pode, mas teremos riscos. Aqui no Paraná, principalmente, Santa Catarina e Rio Grande não plantam segunda safra de milho, aqui no Paraná por seca e geada. E no Brasil Central e o Centro-Oeste, que plantam muito milho, quem sabe com laninha tem até uma produção um pouquinho mais regular do que tiveram com a soja. Mas a cotação do milho, por essa razão, em nível internacional, que hoje está girando um pouco menos de $5 por bushel, tende a crescer no ano que vem. E chegaria aí a praticamente $5,50 por bushel, o que a Bolsa sinaliza agora, a Bolsa de Chicago. Os prêmios que estavam muito baixos aumentaram em função dessa instabilidade da safra. Hoje estão entre $1 a $1,50 por bushel, e no ano que vem ficarão um pouco menores, mas positivos, aí acima de 50 centavos de dólar por bushel, quando estavam em um período anterior negativo. E em função disso, por exemplo, a saca de milho em Paranaguá, que estava em torno de R$50, subiu para R$67 a R$70 a saca no presente momento. E, Lazinski, preço do milho não tem previsão de queda. Razão pela qual quem vai colher milho na primeira safra e quem vai plantar na segunda safra pode colocar na cabeça que efetivamente essas cotações de milho que sofreram uma elevação não terão previsão de queda, praticamente independente do resultado da safra 2023-24 aqui no Brasil. E por que disso? Porque ainda temos a exportação e temos o aumento do consumo de milho para a fabricação de etanol aqui no Brasil. E essas duas situações absorverão parte da safra. E o consumidor brasileiro de milho, suinocultor ou avicultor,
terá que disputar com a exportação. E o preço do milho está subindo praticamente para a paridade da importação, está saindo da paridade de exportação e indo para de importação, em função desta menor previsão de disponibilidade de milho no ano que vem, comparativamente ao que nós tivemos em 2023. Bom para o agricultor, né, Stefanel? Bom, agricultor. Mas ele estava numa situação difícil com o milho, vendendo com prejuízo. E com a soja, que nós falamos anteriormente, o produtor com certeza terá uma margem de ganho menor do que ele teve em 2023. Sim. Uma coisa que você comentou. No caso do trigo, Lazinski, que a situação mudou assim mais significativamente. Por que disso? Porque nós teremos uma menor produção e menor estoque mundial de trigo. E aqui no Brasil, e as duas últimas safras, aí o Brasil tem produzido próximo de 10 milhões e meio de toneladas de trigo. Nesta agora que terminou a colheita, não passará de 9 milhões de toneladas, quem sabe até um pouco menos, e parte desse trigo, uma boa parte, não serve para panificação. Terá que ser vendida para ração animal. E em função disso, os preços do trigo estão crescentes, não só internamente, aumentaram a nível do produtor, eles aumentaram em torno também de quase R$20 por saca, numa média aí, nos últimos 3 meses. E a cotação internacional do trigo aumenta, a Bolsa está mostrando, a Bolsa de Chicago aumenta com o passar dos meses, durante o ano que vem. E como nós sabemos, trigo é paridade de importação. Se a cotação internacional aumenta e se a taxa de câmbio aqui no Brasil aumentasse, obviamente isso encareceria o produto importado, que dá uma maior margem de possibilidade de venda por preços mais elevados pelo produtor brasileiro. Portanto, quem tem o trigo e que colheu um trigo de razoável qualidade, não precisa se importar muito com a venda. Claro que agora, no fim do ano, as compras pelos moinhos são menores, mas depois aí que o pessoal volta de férias no ano que vem, as vendas começam a acontecer com tranquilidade e os preços permanecerão nos patamares atuais para si. Sim. Você comentou uma coisa interessante quando você estava falando de milho, na questão da geada. Acho que é uma coisa que o agricultor gostaria de saber também, a questão das temperaturas, não é? Com essa mudança de El Niño para Laninha a partir de maio, as condições de entradas de massas de ar mais frias, mais intensas aqui no centro-sul do Brasil aumentam, a chance aumenta bastante. Não é que vai ocorrer geada, mas é bom o agricultor ficar atento, porque a partir aí do começo de junho em diante, com o retorno dessa laninha, nós também temos aí uma chance muito maior dessas entradas de massas de ar, como eu falei, né? Com intensidade muito maior, que pode provocar alguma geada, principalmente nessas áreas mais altas, não é? Aqui do Paraná, do centro-sul, oeste do Paraná também. Então, não é que vai acontecer uma geada, mas as condições meteorológicas, as condições atmosféricas, num ano, uma mudança para a laninha, ele favorece a entrada dessas massas de ar, e que pode provocar também uma geada. Então, além de você ter aí no final do ciclo da nossa safrinha uma chuva mais irregular, talvez aqui no sul, no centro-sul, né, veranicos um pouco possibilidade também de alguma geada em algum outro canto. Não, a geada, quando você pega em um ponto ou outro, né, não pega muito generalizado, mas existe essa possibilidade. Ou seja, a probabilidade de uma ótima segunda safra de milho reduz. Aqui no Paraná, principalmente, pode ser um pouco mais prejudicado. Agora, aquilo que você falou, melhora bastante as condições para a região central do Brasil, né? E Lazinski, uma outra coisa, boa para o produtor, num aspecto, é o de arroz. O preço do arroz elevou significativamente em função de quebra em alguns grandes países exportadores e até cancelamentos de exportações prevendo abastecimento interno.
E, portanto, quem produzir arroz, tranquilidade de mercado a preços superiores a custo. E no caso específico do feijão, que é uma produção de pequenos produtores também, mas de produtores especializados, como aí na região dos Campos Gerais do Paraná, o preço tanto do feijão cor quanto do feijão preto, os preços aumentaram. E agora, com a entrada da primeira safra no mercado, reduziram levemente, mas ainda permanece num patamar razoável. E quem está numa situação bem difícil, Lausística, é o produtor de leite. Os preços recebidos têm caído em função da competição do produto importado com o produto brasileiro, e como as tarifas colocadas pelo governo sobre importação só vigoram a partir de janeiro de 2024, o produtor de leite continua numa situação muito difícil. Do suíno e do frango, sempre no final do ano os preços aumentam um pouco, como tem ocorrido. Isso melhora um pouquinho a situação para os dois produtores. E o preço do boi, da arroba do boi, tem se elevado. E essa elevação é consistente com esse novo ciclo da pecuária. Como a gente sabe, na pecuária tem um ciclo de anos favorável de preços que nós passamos. Agora observamos uma queda das cotações e com isso muita matriz foi para os açougues, aumentando a produção de carne e reduzindo as cotações. E agora, obviamente, começa uma reversão desse ciclo. E no caso do boi, a exportação também muito forte pelo Brasil tem feito com que os preços recebidos pelos produtores não tivessem caído muito, né? Impediram que a queda fosse ainda maior do que aconteceu. O pecuarista estava praticamente com prejuízo em relação ao boi, mas essa tendência de continuidade das exportações, quem sabe alguma recuperação do consumo, fez com que as cotações se elevarem e o pecuarista começa a perceber essa melhora um pouquinho na pecuária bovina. Certo. Então a conversa, eu acho que safra, pelo menos a maior parte que você falou, está bem para o produtor, né? Preços estão bons, são firmes, né, Stefanello? Então assim, os preços do milho estavam ruins, os preços do leite péssimos, carne, os preços da carne de frango principalmente estava baixo, mas ocorreram algumas reações. Agora, mesmo com essas reações, o preço do frango está muito equilibrado com o custo e depende de cada produtor, de como ele vende e da qual a sua relação com os frigoríficos. No caso do suíno também está um preço ainda bastante equilibrado com o custo de produção. No caso do bovino, o preço aumentou um pouquinho, estava muito baixo, e isto gera uma perspectiva um pouco melhor para o produtor do que ocorreu na pecuária nesses últimos 2-3 meses aí. Acho que era essa a nossa conversa, né, Stefanello? De clima, resumindo, né? Estamos com El Niño e, como eu falei, a mudança vai ser aí radical a partir daí de abril e maio, tá certo, pessoal? Isso significa uma coisa, Lazinski, muito importante para você, produtor. Não tenha dúvida disso. Hoje, uma das principais políticas para você, produtor, ter uma certa tranquilidade econômica, de não ter uma queda de renda muito brutal e, às vezes, até uma situação de tirar você do campo em função de dificuldades econômicas, é aproveitar o seguro agrícola. É fundamental a política de seguro agrícola. E o governo deveria se conscientizar disso e alocar recursos para o prêmio de seguro. Essa é uma das questões mais importantes hoje em relação à política agrícola de uma forma em geral. Bem como manter as políticas de pesquisa, de assistência técnica, de defesa sanitária, que são fundamentais para o Brasil continuar sendo um grande player na exportação dos produtos. E, para completar, obviamente,
com essas instabilidades de preços de uma forma em geral, não concentrar venda em apenas um período, e sim parcelar as vendas através do tempo. E também nós tivemos, obviamente, no caso específico do milho, até um apoio do governo através da política de garantia de preços mínimos, pelos instrumentos da política, o que, de certa forma, também contribuíram para uma pequena reação do preço do produto. Razão pela qual você, produtor agrícola, pressione as suas entidades para efetivamente conseguirem, junto ao governo, o aperfeiçoamento da política de forma em geral do seguro agrícola. É importante para todos os produtores, do pequeno aos maiores.